Deus, os irmãos aí, a irmã Sara está conosco, os irmãos aí, a irmã Caliana também. Isso aí, sermos arrancados. É isso aí. É ser arrancado deste mundo. Meu Elivan Cordeiro, nosso saxofonista ungido, Deus te abençoe, meu irmão. Os irmãos aí nos ajudem aí com like, gente. Tá com o dedão aí, porque isso ajuda muito a gente avançar com as informações aqui, tá? Estamos aí colocando para todo mundo que estamos ao vivo. Sei que o alcance está sendo tirado de nós, mas vamos continuar, tá? Daqui a pouquinho o missionário Miro vai estar entrando conosco aqui. Vamos falar um pouco da palavra de Deus, do cenário que nos aponta para o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, olha, assim como Jeremias alertava o povo, né, nos seus dias, acerca do perigo iminente que estava para acontecer, assim estamos nós aqui, irmãos, alertando o povo. É lamentável como a gente está vendo muita gente, irmãos, as pessoas não estão entendendo, compreendendo que não há escapatória a não ser o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da palavra de Deus. São dias difíceis, são dias tenebrosos que estão diante dos nossos olhos, né? E Deus abençoe, irmã Regina, presbítero Potiguar, Deus te abençoe. É tempo, irmão, de alertar, é tempo de aumentar o nível de azeite, é tempo de buscar ao Senhor, não é tempo de brincar. Eu estou com informações aqui, vídeos, irmãos, seríssimos do que está acontecendo lá no País dos Vermelhinhos. O pessoalzinho do olhinho esticado, sabe quem é, né? Então são vídeos, irmãos, olha, o que está acontecendo lá, provavelmente é o que vai acontecer aqui em seguida, tá? Estamos caminhando para isso. Não deixem ser enganado pelos profetas do triunfalismo, tá? Esses profetas, daqui a pouco o nosso missionário Miro vai entrar aqui e vai conversar sobre isso, tá? Sobre os profetas do triunfalismo. Estão dizendo que vai ter uma virada, estão dizendo que haverá uma salvação e não haverá salvação nenhuma. O que haverá é o cumprimento da palavra de Deus, na mais perfeição, na íntegra. Isso, eu tenho vídeos aqui que chegaram aqui para mim, vídeos seríssimos, tá, gente? Vídeos fortíssimos que ninguém colocou ainda aqui, tá? Ninguém colocou aqui. O pessoal tô só colocando aí, tô vendo muitos irmãos despercebidos, se iludindo com essa questão das manifestações. Pessoas de bem, homens de bem, patriotas, têm meu respeito, mas estão veredando pelo caminho errado. Muita gente já está começando a perceber que está caindo em uma profunda enganação, né? Inclusive, esses falsos pastores que atiçaram as suas ovelhas, falsos pastores que atiçaram as ovelhas. E quando eu falo atiçar, é justamente nesse período agora, jogando a igreja para frente dos quartéis. Vamos, não é tempo para isso. Não é tempo para isso. Não é tempo para isso. O tempo é de alertar o povo, acordar o povo, despertar. Desperta você que está dormindo, tá? Eu tenho notícias aqui seríssimas para mostrar para vocês. Nosso irmão Miro está se organizando para entrar conosco aqui ao vivo. Vou aguardar mais um pouquinho aqui ele entrar. Hoje eu não amanheci muito bem de saúde, dado a mudança do clima aqui, né? Então eu vou, volta e meia, eu vou dar um apagão aqui na live, vou suar aqui o nariz, tossir também, tô com a garganta um pouco seca, arranhando também um pouco, mas já estou tomando já a medicação que a nossa médica nos enviou, a nossa irmã
Évila Braga mandou para nós. E estamos seguindo a regra aí. Né? Quando muda o clima aqui, estava um sol muito quente, do nada o clima mudou. Pior que é, viu, gente? Pior que é. O pessoal derrubou. Tá bom, olha, eu estou dizendo a vocês aqui. Nós seremos silenciados em breve, tá? Bom, Jéssica, como assim? Mãos, o sistema não tá para brincadeira. É verdade, presidente Bitiguar, verdade. Eu vou colocar para vocês aqui essa informação, enquanto nosso irmão Biro se organiza aí para vir, está conosco. Mas eu vou começar com essa informação aqui que eles estão esparramando, né? Falar um pouquinho aqui do Brasil, daqui a pouco eu falo do que está acontecendo lá fora. Veja aí que BH já registra mais de 2,3 mil novos problemas. Meu Fabiano teve sonho. Várias pessoas estão tendo sonho com o arrebatamento da igreja. Não é só a irmã, não, viu? Olha aí, irmão, já estão anunciando, né? Essa questão aí. Olha, irmãos, tudo isso que está acontecendo, perceba bem. Isso é uma ferramenta da NOM, tá? Isso é uma ferramenta da NOM, porque vai acontecer algo muito sério, irmãos, a partir disso que está acontecendo aí. Nós vimos aí o período da eleição completamente sem falar sobre isso, né? Mas nós já percebemos que no finalzinho das eleições eles já estavam começando a notificar. Para vocês terem ideia, já tem jogadores do Brasil que estão sem poder jogar porque eles estão dizendo lá que já estão infectados com o vírus. Então, veja, já está começando. Então, irmãos, depois dessa Copa do Mundo, passou as eleições e agora vindo a Copa, depois da Copa do Mundo, pode ter certeza, eles vão começar a pegar pesado nessa questão do, do Coronga, que é um método de controle que eles estão usando. Deus abençoe a irmã Eliane Ferreira, o João Tavares também está conosco aí. Irmãos, deixa o like aí, tá, gente? Daqui a pouco eu vou tá chamando aqui o nosso irmão Miro. Vamos chegar aí deixa eu ver quantos likes já temos. Uma paradinha aqui. Olha, para chegar a 100 likes aí, irmãos, por gentileza, a plataforma aqui ela está segurando os vídeos, né? As lives, tá? E quero que os irmãos aí nos ajudem com like. Dá para chegar a 100 likes, né, irmãos? Estamos com 67, até onde eu vi aqui. Dá para chegar ao número 100, ainda não? Nos ajude aí, irmãos. A ferramenta trabalha assim aqui. Ó, chegamos a... Faltam só 30. Então, os irmãos que ainda não deixaram o like, deixa o like, por gentileza, tá? Vamos chegar ao número de 100 likes, irmãos? Vamos deixar o robô aqui louco. E aí, ó, haverá um trabalho muito sério na questão dos fechamentos. Por quê? Porque olha o que está acontecendo lá no país dos vermelhinhos. No país dos vermelhinhos, tem algo acontecendo lá, que é isso aí, ó. Como é a política tá aqui, que tem causado protesto lá no Dragão. Veja aí. Isso é impressionante, irmãos, o que está acontecendo. Irmão, pede.
Oi, irmão Valdinei Lima. Valdinei Lima, Deus abençoe, tá? Eu não quero ser chato com o pessoal. Mas, irmãos, quando a gente pede like aqui, eu não peço que os irmãos fiquem chateados comigo, com raiva, não. É um meio da gente poder, irmãos, avançar. Senão a gente perde aqui a plataforma, entendeu? Se a gente ficar sem like aqui, o pessoal entra, não deixa o like, esquece. Então a gente está lembrando aqui para que os irmãos possam. Não é vaidade, não é nada, irmãos. É porque é necessário, tá? O algoritmo, a ferramenta do YouTube, ela funciona assim. Então, eu peço que os irmãos tenham paciência quando a gente pede like aqui, não é por questão de vaidade, tá? É só por isso, tá, irmãos? Ajuda muito o like, ajuda muito a ferramenta. Tá? A gente tá com 13 minutos de live, já estamos chegando a 83 pessoas. Isso é por causa dos likes. Se não der like, não chega ninguém, tá? Fica só aqui na bolha mesmo. Tá? 82 likes, vamos chegar nos 100 likes aí, irmãos, tá? Se o irmão Valdinei não tiver à vontade, o irmão Valdinei pode sair da live, tá, gente? Ninguém é obrigado a ficar aqui na live, tá? Os irmãos que ficam aqui na live ficam porque entendem que as mensagens que a gente traz aqui são mensagens de alerta, tá? Não estou... Essas lives não ensinam ninguém a ficar aqui na Terra. Essa live é para você entender que tudo que estamos mostrando aqui nos mostra que o arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer. E é para que muitos entendam que é necessário manter uma vida santa no altar, porque a coisa vai apertar, conforme eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, mostrando tudo isso. Eu estou aqui com o nosso irmão Miro, já chegou aqui, está conosco, eu vou aproveitar aqui a presença dele. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Está aí conosco. Deixa eu tirar aqui a imagem aqui do coisa e vou entrar com o nosso missionário Miro. A paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmão Miro. Está me ouvindo bem, irmão Miro? Estou ouvindo bem, tudo bem. Meu querido e amado irmão Gésé Galvão, tudo bem? Tudo bem, irmão Miro. Vamos apóstolos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Irmão Miro, estamos aqui, ó, com o pessoal já. E... Tudo bom. É que eu estou vendo pelo celular e pelo computador. Ele está dando um delay aqui. Então seria bom só ver pelo celular, que seria mais interessante, né, meu querido? Tá. Faz o seguinte, então só baixa o volume do computador, né? Tá vendo? Acho que o Mamiro... Isso, já zerei o volume do computador, então eu só estarei aqui na tela do celular melhor, então, tá bom? Ok, Romero. Tá perfeito, viu? Tá perfeito. O seu áudio, perfeito. A imagem, okay. Dá para ouvir bem. Romero, vamos começar aqui. Eu já vim adiantando aqui alguns assuntos com o pessoal, e aí eu vou pedir a sua... A gente vai entrar nesse assunto rapidamente, só para poder alertar o povo e mostrar um paralelo do que está para vir aí. E depois vamos entrar na palavra de Deus, visto que o nosso missionário Miro é um homem de Deus, de muito conhecimento da palavra. O irmão Miro, ele é assessor do pastor Carlos Cardoso. Os irmãos devem conhecê-lo ali, ele está sempre moderando as lives e trabalhando com o missionário pastor Carlos Cardoso, incansavelmente. O missionário Miro é um conhecido meu já aqui, já há uns 3 anos, já eu creio, que eu e o missionário Miro estamos conversando sobre os sinais do tempo do fim. Para vocês terem ideia, irmãos, eu conheci o irmão Miro em um período muito semelhante a esse de agora, que era o período antes da... não pode nem falar aqui, né? Antes desse rebuliço sanitário que está acontecendo aí. E o irmão Miro já falava para mim coisas que ele estudava, ele pesquisava, e depois aconteceu exatamente como ele falou. Né? Ele usou até um termo uma vez, falando sobre balão de ensaio. Era um balão de ensaio. E quando eu coloquei aqui no canal o balão de ensaio, pessoas ficaram, não, irmão Gésler, já está acontecendo, já é a marca, já é o período da grande tribulação.
Olha, tá dando eco. Tá dando eco meu, é? O eco é meu? Não, acho que está normal, irmão. Está Tá. normal, está normal. Deixa eu ver aqui. Está Deixa eu normal. ver. Está Agora, gente. normal, irmão. Está normal. Pessoal, tá melhor, né? Está normal. Pronto, vamos lá. Ok. O eco era meu, né? Acho que era seu. Porque eu baixei todo o meu áudio no meu computador. Aí tá baixinho, né, irmão Miro? Não, está ótimo aqui. Aqui está muito Ah, bom. deixa eu ver. Então é meu. Eu diminuí aqui. Vamos lá. Eu zerei todo o meu áudio do computador, irmão. O eco é do meu aqui. Então eu vou ter que baixar o meu volume topado aqui, então, né? Eu vou ficar sem ouvir bombeiro. Quando eu falar, eu aumento aqui. Vamos lá. Então, eu conheci o missionário Miro, né? Nosso irmão Miro, né? De forma carinhosa, a gente chama ele, né? De Miro. E ele me alertou muito no começo, e aí a gente conheceu o pastor Carlos Cardoso, eu já vinha trabalhando com o pastor Carlos Cardoso, e ele foi uma ponte, eu fui uma ponte entre ele e o pastor Carlos Cardoso, e hoje não tem uma amizade não, né? Hoje temos uma irmandade mesmo, coisa de irmãos, e hoje eu estou chamando o irmão Miro aqui, o missionário Miro, para nos ajudar a entender alguns assuntos, porque eu confesso que nem tudo eu consigo assimilar de forma muito ampla, então tem coisas que eu fico com dúvida e recorro a ele. Ele é um dos nossos rabinos também. Ele, o pastor Carlos Cardoso, eles são rabinos aí, entendem muito dessas questões da NOM. E eu quero falar, missionário Miro, depois das suas considerações, eu quero entrar muito rapidamente sobre esse assunto do que está acontecendo lá no Pai do Dragão. Tá? Eu estou com algumas imagens aqui, algumas informações, e eu vou, enquanto o senhor estiver falando, eu vou estar mostrando as imagens e você vai falando aí para o pessoal. Mas agora pode fazer suas considerações, missionário Miro, fica à vontade. A paz do Senhor, meus queridos irmãos da live. A paz do Senhor, meu querido e amado irmão Gésio. O meu conhecimento com o irmão Gésio já faz bastante tempo. Acredito que já há uns 3 anos, antes da pandemia, não vamos nem falar assim, esse mal do século, né? Nós nos conhecemos e parece que é interessante, da boca dele, da minha, já estávamos anunciando isso já há algum tempo. E nos nossos corações já estava sendo plantada uma situação que parece que havia já para ser anunciado em pouco tempo. E dito e feito, isso aconteceu. Então, o que eu digo para os irmãos? O que é importante é nós sempre nos fortalecer aqui, nas Escrituras. Porque quando eu conheci o irmão Gésio, um pouquinho antes já tinha conhecido o pastor Carlos Cardoso. Nós já viemos da família, só contando uma breve história, das igrejas seculares, das igrejas neopentecostais, das pentecostais. Mas nada disso parece que nos satisfazia, porque nós estávamos incorrendo no erro de estarmos em tempos, porque eu não falo em igrejas, não costumo falar em igreja, infelizmente a palavra do Pai não era levada, mas sim somente a prosperidade, aquela chamada teoria da prosperidade. Né? Mas nós fomos levando durante um ano, até 2, uma igreja, eu não vou nem falar, não posso citar o nome, mas o que o Pai faz com a gente? Ele nos faz descobrir a Ele em conta-gotas. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos revela a nós a cada dia. E ele nos revela a nós
aonde nós estamos e com quem nós estamos, qual é o nosso propósito e o que será o nosso propósito no futuro com o Pai. Eu estava com minha família na igreja neopentecostal, e num momento só na nossa vida, nós fomos batizados nas águas e pelo Espírito Santo, nós 4. Eu, minha esposa e meus 2 filhos num dia só. Isso é algo que não tem preço, é algo maravilhoso, meus irmãos. Então, o Pai, ele faz assim na vida dos filhos que ele ama. Ele transmite o conhecimento dele quando ele quer, como ele quer e na hora que ele quer. Entende? Então, o Pai, ele nos deu, acho que os irmãos estão me ouvindo bem, só dá um ok. Só gostaria que o ok dos irmãos estão me ouvindo bem, por favor. É importante que eu vou dizer. Miro, então, o Pai... Um pouco mais tá próximo okay, né? do celular. Então, o Pai, ele nos revela quando ele nos... Os irmãos não estão me ouvindo? Estão ouvindo ruim. Os irmãos não estão me ouvindo? O microfone está aberto. Distante. Se eu tivesse um fone de ouvido aí, irmão Miro, legal. Tem um fone de ouvido aí? Será que seria melhor eu colocar o fone de ouvido, então? Creio que sim. Vou colocar o fone, então. Sim. Os irmãos conseguem me ouvir melhor agora? Os irmãos bem conseguem melhor. Me ouvir melhor agora? Bem melhor. Tá ok agora, irmão Gesley? Irmão Gesley? Tá bom, Miro. Perfeito. Melhorou? Melhorou, tá bom, Miro. Melhorou, meus irmãos? Perfeito. Né? Então, o que eu estava dizendo? Não sei até que ponto os irmãos estavam me ouvindo, mas eu digo assim, nós viemos, eu e minha família, de igrejas seculares ou igrejas neopentecostais e pentecostais. Num momento só da nossa vida, nós 4, eu, minha esposa e meus filhos, fomos batizados nas águas numa igreja neopentecostal. E também um pastor dessa igreja neopentecostal nos casou, eu e minha esposa, porque nós estávamos até naquele momento, por isso que eu digo, o Espírito Santo nos revela no momento que ele quer. E o Pai é revelado em nós no momento que ele quer. Então, como eu e minha esposa, nós não estávamos casados com papel, tudo certinho, e não estávamos casados perante um pastor maravilhoso daquela igreja neopentecostal nos casou. E no mesmo momento fizemos toda a cerimônia religiosa e civil num restaurante abençoado aqui em Curitiba. Então, tudo através dessa igreja neopentecostal. Então, o que eu quero dizer? Não importa aonde nós estejamos, não importa. O que não podemos é incorrer no erro de nós criticarmos as igrejas, mesmo sendo essas que estão aparentemente no engano. Porque dentro das igrejas ainda existem obreiros e pastores maravilhosos, ainda existe. Tanto é um daqueles que casou, a minha e minha esposa. Então não podemos generalizar. Isso. Então,
nós temos que somente levar, sermos mensageiros, dispenseiros e atalaias do Senhor, porque quando o Espírito Santo, porque nós somos batizados no Espírito Santo também, então ele nos revela essa maravilha, não importa onde a gente esteja, porque sabemos do engano que muitos pastores levaram ao atual presidente em certas circunstâncias. Muitas tapinhas nas costas que não se devia ser dado. Agora, onde que estão a maioria deles, né? Mas isso não importa, porque existe uma certeza dentre todos nós. Todos nós vamos estar um dia na frente do tribunal de Cristo, no trono branco. Isso. Lá seremos julgados pelo Pai. Isso. Isso é que importa. Porque eu oro que todos os dias eu oro pela graça do Pai, a cada manhã eu oro pela graça do Pai de nos dar a vida, a graça do Pai de nós levarmos sempre a palavra do Pai, que a gente leva nas ruas aqui de Curitiba também. E eu oro principalmente, eu nunca deixo antes de dormir, de fazer uma oração no caderno de oração. Hoje, o nosso caderno de oração já deve estar passando fácil de 4.000 nomes. Glória a Deus. Olha só. Isso num período, talvez, de um ano e meio. Um ano e meio, mais um. Já deve estar passando de 4 a 5 mil nomes. Eu não consigo dormir sem orar pelos irmãos. Todo dia a gente recebe pedidos de oração de irmãos das lives, irmãos vizinhos, de amigos, de parentes. Nós temos essa obrigação como irmãos. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Isso. E se nós somos o corpo de Cristo, Ele é o nosso cabeça. Então, o que eu peço sempre ao Pai? Que eu seja mensageiro, dispenseiro e atalaia do Pai. Isso. Nós sabemos dos erros. O erro pertence ao mundo. O erro pertence ao mundo, meu querido irmão Gese e meus queridos irmãos da live. O erro pertence ao mundo. Mas nós somos, como igreja, separados do mundo. Nós somos batizados e nós somos... E o que nos resta? Levar as boas novas, que chama-se Evangelho, a todo canto, lugar, em tempo, fora de tempo, e ficar aguardando o quê? O arrebatamento do Pai, que está por um fio para acontecer. Isso. Está por um fio. Está por um fio. Porque hoje nós vivemos o Apocalipse. O Apocalipse 3:20. O que fala aqui na palavra? No Apocalipse 3:20, aqueles irmãos que estão com a Bíblia, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. No 21 do Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia, bendito seja vosso santo nome, aleluia, meu Pai. E no 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso que é importante, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né, meu querido irmão Gese? Por isso que, sabiamente, o Pai nos deu 2 ouvidos. Senão seria 2 narizes, mas então 2 ouvidos e 2 olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa foi uma breve introdução. Já conheço tanto tempo o pastor Carlos, que eu cuido das lives dele. Isso.
com muito carinho das postagens das lives do pastor Carlos, cuido dos alunos dos cursos, que sempre me fazem perguntas. Então, esse é meu trabalho evangelístico, de doação. Porque você diz que, como é que eu cheguei no pastor Carlos? É simples. Porque depois que saímos das igrejas pentecostais, neopentecostais, nós precisávamos achar um norte que nos falasse das palavras. Nós vimos muitos e muitos pastores pela mídia, pela internet. Mas, quando um dia paramos na frente de uma pregação do pastor Carlos, foi muito impactante. Isso já está fazendo quase 4 anos e meio, assim. Depois daquele momento, nunca mais deixei de ouvir o pastor Carlos. Até no momento que ele nos convidou, porque daí comecei a participar de todas as pregações, das lives dele. Ele me convidou carinhosamente, a mim e a minha família, para assistirmos aqui em Curitiba uma pregação dele ao vivo numa igreja aqui em Curitiba. Nós fomos, naquele momento, naquela pregação, já fazem quase 5 anos atrás, eu fui realmente batizado no Espírito Santo. Eu lembro. Comecei a falar em línguas, porque eu já fui batizado nas águas. Porque até então eu não sabia, viu, irmão Gésio, o que era um batismo realmente no Espírito Santo. Isso. Então, naquela pregação, o pastor Carlos chamou todos os irmãos à frente, e eu comecei a orar em línguas, cantar em línguas e louvar em línguas. Isso foi maravilhoso. Então, desde aquele momento, nunca mais deixei de ouvir as pregações do pastor Carlos, e hoje eu falo com toda a propriedade, eu falo de já conhecer o pastor Carlos tanto tempo. Ele, hoje, é um dos pastores que mais leva a palavra de Deus genuína para as pessoas, para nós. Isso, é verdade. Não há, eu não vejo ele, alguém que leve a palavra como deve ser pregada. E como ele prega o Evangelho, e principalmente como ele prega o Apocalipse, é maravilhoso. Cada pregação dele é uma aula. Isso. E eu recomendo sempre nas lives, eu estou recomendando. Uma coisa eu quero só deixar, antes que a gente fale de alguma coisinha, vale a pena recomendar aqui. Quem puder, baixe as lives do pastor Carlos, baixe as lives do irmão Gésio, porque não sabemos até que momento nós podemos estar. O tempo está muito breve, as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu tenho no meu coração que muitas coisas vão acontecer ainda até final do ano, né, querido irmão Gésio? Baixem essa live, baixe a live do pastor Carlos, guardem no pendrive, ou guarde no computador, no HD, alguma mídia, porque um dia pode chegar, seja breve, daí vão procurar, cadê o pastor Carlos, cadê o irmão Gésio, cadê os irmãos que nós falávamos nas lives tão maravilhosamente, cadê eles agora? Mas nós vamos estar guardados as lives, principalmente guardem as pregações maravilhosas do pastor Carlos. Porque é assim que eu recomendo e em nome de Jesus. Então, Cristo Jesus abençoe enormemente todos os irmãos que estão aqui na live e o irmão Gésio, porque eu oro para todos os irmãos, família, que Cristo Jesus abençoe também enormemente a vida do irmão Gésio, da irmã Mayra, faz saudades da sua esposa maravilhosa, pregadora, irmã Mayra, né, e sua família, tá bom? Então vamos levar o que é necessário para os irmãos e no final vamos orar e deixar uma mensagem profética para os irmãos, tá bom, meu querido irmão Gésio? Amém, irmão Miro. Glória a Deus. Amém, é isso que o irmão Miro falou, irmãos. É isso que o irmão Miro falou, irmãos. O irmão Miro está falando aí, né, pra gente, né, como ele conheceu o pastor Carlos Cardoso, como ele... O Miro está falando aí, né, pra gente, né, como ele conheceu o pastor Carlos Cardoso, como ele conseguiu, né, e tudo isso, irmãos, é uma bênção. Outro com o Espírito Santo de Deus.
que Deus E fez. tudo isso, irmãos, é uma bênção. Isso aí é algo de Deus mesmo. Juntamente com Deus o fez Pastor na vida Carlos Cardoso. Eu também, né? Tem uma história aí com o Pastor Carlos Cardoso. Na verdade, o Pastor Carlos Cardoso ele é o pioneiro nessa questão aqui, né? Ele foi o primeiro pastor a alertar o pessoal. Ele alertou o presidente da República enquanto muitos estavam bajulando. Ele foi olhar, alertou para um jejum nacional. O presidente não ouviu, porque estava cercado ali de bajuladores que queriam apoio. E tá o eco de novo, é? Eita, meu Deus do céu. Deixa eu tirar aqui. Melhorou aí o eco? Até botei no fone de ouvido aqui também para ver. Parou. Eu tenho que diminuir aqui o volume, então. Eu tenho que diminuir. Então vamos lá. Eu vou falar aqui agora, gente. Eu vou falar aqui agora sobre um assunto muito sério. Que é forte isso, viu, gente? Vou falar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma notícia. Essa live aqui a gente vai. Eu vou tocar sobre essa notícia aqui. O nosso irmão Miro vai falar algo sobre, tá? E depois a gente vai passar para 2 assuntos muito importantes, tá? E no final da live vai ter uma palavra de Deus sobre o alerta que tem que ser dado, né? A real palavra dessa última hora. No final da live vai ter uma palavra de Deus sobre dessa última hora. O que é que tem que ser pregado? Ou uma mensagem de alerta. Aí você escolhe o que é que você quer. Nem eu aqui, nem o nosso ou a mensagem de alerta. Aí você escolhe o que é que você quer. Tá querendo, irmão. Nem eu aqui, nem o nosso missionário Bíblia, nem o pastor Carlos Cardoso. Tá querendo. Porque se ele quisesse fama e quisesse aumentar o número, eu estava colocando agora eu lá em Maceió. Porque se ele quisesse fama e quisesse aumentar o número de inscritos, aí, eu estava colocando agora eu lá em Maceió, na porta do quartel, fazendo live. E dizendo que vai melhorar, dizendo que general tal vai vir aí, fazendo live, e dizendo que vai melhorar, dizendo que general tal vai vir aí, um alerta sério. E tal, essas conversinhas tudo gosto. Mas a gente não vai colocar isso aqui, a gente vai colocar um alerta sério. Ah, meu Deus, surgiu novamente o eco, tirei todo o som aqui, hein, gente. Irmão Gese, tenta falar no fone de ouvido, se o irmão tiver. Esse meu fone de ouvido ele não pega aqui, só pega esse sem fio. Se o irmão tiver Se o fone de ouvido ele se o irmão tiver esse sem fio. Pode ser também. Eu vou silenciar o seu, Miro, rapidinho, tá? Eu vou silenciar o... Pronto. Eu silenciei do irmão Miro aqui. Veja aí, irmão, se está melhorando. Olha aí se melhorou. Estou falando aqui, eu silenciei do irmão Miro. Quando ele for falar, eu ativo dele novamente. Dá um retorno aí, gente, se está com eco. Muito ruim. Meu Deus. Tá melhor? E aí, gente, tá melhor? Melhorou? Então, vamos fazer assim. Eu vou falar. Quando o nosso irmão Miro falar, eu ativo dele. Oh, glória. Vamos lá. Vou colocar essa informação aqui. Não vamos perder tempo. Olha aqui, ó. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, depois eu passo para o Miro, tá? O nosso amado missionário Miro. Vamos lá. E aí eu ativo o microfone dele para a gente tocar a live aqui. Isso aqui está no G1. Nós sabemos que o G1 é uma mídia totalmente aí enviesada pela questão globalista, mas está aqui a informação. É uma informação real, tá? É uma informação que está acontecendo. Observe isso aqui. Eles estão falando aqui sobre a política zero da enfermidade lá, entendeu? E eles estão falando aqui, irmãos, sobre a questão dos protestos, que não é comum naquele país. Olha o que eu estou falando para vocês aqui. Os protesto não é comum no País do Dragão. Mas está acontecendo isso lá. E olha o método, eu vou colocar para vocês aqui a imagem. Depois eu vou colocar outra mais séria ainda, né? Que está mostrando realmente de fato, mas essa aqui saiu agora há pouco. Isso aqui é muito interessante de observar, que é essa imagem aqui que chamou muita atenção, que enviaram para mim, que isso está acontecendo lá no País do Dragão, gente, ó. Está sendo chamado lá,
Daqui a pouco eu coloco o nosso irmão Miro para falar sobre isso aqui também. Está sendo chamado lá, irmão Miro, isso aí de que é o que seria para nós uma GLO, Lei da Garantia e Ordem, porque o pessoal resolveu se manifestar contra o sistema e o pessoal não quer aceitar o que está acontecendo lá. Evidentemente, isso aí, nós sabíamos que isso ia chegar uma hora ou outra lá, né? O pessoal não ia aguentar, né? Ser humano nenhum ia aguentar tal coisa. Só que o que está me deixando assustado, irmão Biro, é o seguinte, né? Tem essa outra imagem aqui também, vou até tirar aqui o áudio para não ter problema, que é essa outra imagem também de carros de guerra circulando no Pátio do Dragão. Tudo isso aqui, irmãos, não é, de fato, falar aqui está difícil, a censura é terrível, né? Mas isso aí é uma censura contra as manifestações. Olha isso aí, ó. Olha essas imagens que estão sendo circuladas lá no Pátio do Dragão. Qualquer pessoa que se manifestar contra o sistema, eles estão fechando o cerco. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem essa outra imagem aqui também, que vazou lá, que tudo lá é vazado, né? As imagens lá não é tão fácil sair. Olha aí, ó. Sem contar que nós também estamos vendo muitos campos de verão, né? Vou falar aqui, eu não vou entender, né? Acampamento de verão lá no Pátio do Dragão. São muitos acampamentos de verão que estão desdobrando aquela região ali. Olha aí, ó. São outras imagens também do Pátio do Dragão que estão circulando lá. E tudo isso é para silenciar o povo, irmãos. Eles estão querendo calar o povo. E isso, irmãos, vai chegar aqui. Irmãos, quando é? Não dá para dar uma data, né? Mas lá já estão avançando muito rápido. Eu tenho uma imagem também que chegou de lá, que eu quero mostrar para vocês. Eu vou colocar a imagem aqui, mas o irmão Bíblia já vai estar falando. Que é uma imagem lá que eles estão pegando as pessoas dentro do metrô, isso lá no país dos vermelhinhos, viu? Eles estão entrando dentro dos metrôs e estão pegando o celular das pessoas e verificando se as pessoas estão já com a caneta, com a Jussara. Sei que vocês me entendem do que eu estou falando aqui. E as pessoas que não estão com a Jussara em dias são levadas imediatamente para o acampamento de verão. Olha isso, irmãos. Olha o que está acontecendo naquele país. Eu vou colocar para vocês as imagens daqui a pouco, mas enquanto isso eu já vou me silenciar e vou colocar o nosso amado missionário Miro para falar sobre esse assunto. Bom, meus irmãos, é o seguinte, os irmãos estão ouvindo, né? Porque estou com fone de ouvido, né? O que ocorre? Nós estamos passando agora, talvez eu falo assim, um momento delicado que o país já tenha passado nos últimos momentos. Talvez se der tempo ainda nessa live, porque temos um período aqui, eu vou ter que mais ou menos com isso também. Mas o que eu digo? Tudo nós temos que ver através da história o que está acontecendo. Hoje, eu acredito que, historicamente, é o mais difícil, porque não só em termos de Brasil, como temos de... Hoje, o povo está só. Se nós repararmos direito, em nenhum país existe os governantes, que eu já vou chegar onde eu quero, em nenhum país existe os governantes a favor do povo. Por favor, não se iludam sobre isso. Eu vou chegar onde eu quero um pouco depois. Então não há governo a favor do povo. Porque nós estamos numa nova ordem, que já de nova já não tem nada, já é velha, porque nós estamos na novíssima ordem
O que é essa novíssima ordem? Essa novíssima ordem, ele vai ser governado, que é a governança, e essa governança está desde o ano de 2017, que 129 países do mundo assinaram um acordo com Pequim. Eu falo Pequim, o dragão, porque entende-se, os irmãos sabem do que estou falando. Vou falar só em termos de cidade para não dar problema na live, né, meu irmão Jéssica? Então eu estou colocando Pequim ou dragão, coisa assim. Que nem dragão hoje em dia está sendo permitido, porque é perigoso, tem certos algoritmos que estão pegando até isso. Então vou falar em termos da cidade Pequim, que os irmãos já sabem de onde se trata. Então a nova governança será Pequim, ou será lá no dragão. Então, 129 países assinaram esse acordo de cooperação. Agora está tudo às claras, porque vai existir uma nova governança do mundo. E aí envolve uma situação muito mais complexa, que talvez mais para frente eu vou deixar documentos para o irmão Gésio, para que os irmãos entendam, talvez ele poste. O que são chamados reis do norte e reis do sul. O norte é o dragão, a Rússia e a Turquia. Esses são chamados reis do norte. Os reis do sul, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Para os reis do norte, agora a nova governança será pelos reis do sul, que será encabeçada essa governança por Pequim. Então, isso está sendo muito claro, porque quando vou colocar Nine, porque Nine ainda não está pegando esse nome, do algoritmo não pega, porque quando o Nine falou, um pouco antes das eleições, que Pequim é o exemplo para ser seguido como governo, ele disse tudo, porque as pessoas não podem esquecer o que são ditas no Brasil, que eu sinto assim, que palavras parece que são jogadas ao vento, são esquecidas, e em pouco tempo, que nem o pastor Carlos fala muito bem nas lives dele, que deixa passar 15, 20 dias, se tudo já não vai ser esquecido, se vai voltar tudo normal, essas manifestações que estão sendo feitas em quartéis, e tudo está sendo feito, aí, pedido de intervenção, tudo isso aqui não vai ser esquecido. Pode ser, exatamente. Porque há um tempo de esquecimento nas mentes. Porque, inclusive, ontem eu passei na frente aqui, só falando assim, do quartel, aqui de Curitiba, do Boqueirão, me causou muita indignação, que só os velhinhos estavam lá na frente. Somente os velhinhos. Até cadeirantes, velhinhas tomando chuva, tomando frio, se molhando toda com simples guarda-chuvas, guarda-sóis, sentados lá e tremulando a bandeira do Brasil. Somente os velhinhos. Isso é triste. Então, o que acontece? Os governantes não estão com o povo. Então, como a nova governança será Pequim, então o Nine explicitou tudo. Quando ele fala que Pequim será um exemplo a ser seguido, imaginem o que virá no nosso país. O que é importante? Sabemos que tudo será muito difícil. Eu até gostaria que depois da minha fala, o irmão Gésio, porque eu tinha mandado um áudio para o irmão Gésio, que fosse colocado esse áudio, acho que de 4, 5 minutos, né, irmão Gésio, que eu mandei, que seria muito interessante, porque lá, em poucas palavras,
eu falo a respeito do que está acontecendo. Só para terminar, essa minha fala, esse meu áudio terminaria, não sei, acho que o irmão Gésio conseguiu localizar, né? O meu áudio que eu mandei. Então, o que acontece? Com essa governança, que será o país, que é chamado assim lá, dos olhos puxados, né? Então, está muito explícito. O que a manifestação que está acontecendo lá, muito, com certeza, poderá acontecer aqui. Porque se o dragão é muito semelhante às condições continentais aqui. Haverá, muitos estão perguntando, não acredito nisso, mas acredito em muitos conflitos pontuais, que nem está acontecendo lá no dragão. Então, esperem-se lá. Esperem-se lá o que está acontecendo hoje lá, que é importante para nós agora, porque eu sempre volto à igreja, sempre volto ao Senhor, sempre volto à Bíblia. Agora é hora de nós estarmos de joelho no chão, boca no pó, em oração, jejum, amor de Deus, cuidem das suas famílias. As famílias agora é a célula máter, porque Deus é a primícia, Cristo Jesus é a primícia. Em segundo lugar, é a família que Ele nos dá. E nós temos que consagrar a família ao Senhor. Não podemos consagrar os filhos ao mundo, porque se nós consagrarmos aos filhos o mundo, vai acontecer que nem anteontem aconteceu com aquele rapaz de 16 anos, e saiu matando. Entende? Esse é um filho consagrado ao mundo. Porque o pai estava lendo com o próprio filho, está lá hoje que eu li, estavam lendo o quê? O best-seller do Bigodinho lá da Segunda Guerra, não vou falar o nome, o Bigodinho da Segunda Guerra, famoso lá, né, da Segunda G, aliás, desculpa, Bigodinho da Segunda G, falando da obra dele, que é chamado Mein Kampf, por que ele fez tudo aquilo lá no tempo do nazismo. Eles estão ensinando ao filho boas coisas? Não. O pai não estava ensinando boas coisas. Então o pai estava consagrando o filho ao mundo, não ao Senhor. Então é isso que eu peço em nome de Jesus. Vamos consagrar nossos filhos, nossa família ao Pai. Nos fortalecer em família. Porque aquele exemplo que está acontecendo lá no dragão, muito poderá acontecer aqui. Acordando. Quando acordarem aqui, poderá já estar. Porque, para mim, não vai entrar novo governo aqui. Vai entrar um novo regime. Esse que é o detalhe. Não é governo, é regime. E vocês sabem, meus irmãos, irmão Gesley, qual é o regime lá do dragão. É o espelho que está lá. Mas, infelizmente, lá será considerada a nova governança. Eles estão governando com barra de ferro no lombo do povo. O povo lá está sozinho. O povo aqui também está sozinho. O povo aqui também está sozinho. Mas eu volto atrás da minha palavra dizendo, não está sozinho, não. Basta olhar para cima, porque de lá que virá a nossa redenção. Porque o homem tem que aprender a deixar de colocar as suas necessidades na mão de homens. Na Bíblia está falando, maldito é o homem que confia no homem.
Nós temos que confiar da onde virá nossa redenção, que o Pai foi antes, é hoje e sempre será, para todos os séculos dos séculos. Amém. É Ele que nos vai dar redenção. E enquanto igreja, devemos estar com nosso coração contrito ao Pai. Jamais outra coisa. Confiar em homens? Não pode. As boas novas colocadas em prática. Ele é nosso cabeça. Nós somos a igreja. Então, enquanto a igreja, estamos orando o suficiente? Estamos lendo a palavra o suficiente? Estamos nos santificando o suficiente? Porque fala, bem-aventurado é mais do que bem-aventurado, o homem que coloca o Pai toda a sua confiança. E é isso que devemos ter. Nós temos que ter o espírito de Eliseu, pacificador. Porque a Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Isso que é importante. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos colocar no Pai as nossas súplicas, nossa oração. Não é à toa que o pastor Carlos está fazendo de madrugada às 3 da manhã, oração e jejum. Precisamos estar engajados nisso. Oração, jejum, palavra e vigilância nas famílias. É esse o caminho, a verdade e a vida. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? É o Pai. Nada é fora dele, nada simplesmente... Ele está no controle. Ele está no controle. Consegui agora colocar aquele meu áudio, que lá aquilo foi... Eu fiz aquele áudio que no momento que o Espírito Santo me tocou e fiz aquele áudio, que eu explico bem exatamente essa situação aqui. Caminho, a verdade e a vida, ó Pai. Não entregue na mão de homens, não confie em homens. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos em quem? No nosso Salvador, Cristo Jesus. Está na Bíblia, né? Porque tudo está escrito. Não façam que a Bíblia seja somente um objeto de decoração. Eu já vi muitas casas, a Bíblia aberta ali num canto, tomando pó, né? Não podemos fazer isso. Deixe na mão dos pais, do Pai. Ele é o único que vai dar a resposta para tudo. Tá bom? Então é isso que dizer sobre esse caso de lá. Espelhe-se no que está vendo lá em Pequim, no Dragão. Porque isso eu tenho certeza que virá para cá. Já agora, esse mês que vem, não sei, mas a partir do ano que vem, tudo vai mudar, porque nós vamos entrar num novo regime aqui. Tá bom, meus queridos irmãos? Os abençoe por enquanto, tá bom? Vamos seguir a agenda, então, a nossa, né, querido irmão Géser? Pode ser. Silenciei lá o Miro, agora eu vou falar aqui também, porque senão dá eco, tá, gente? Só silenciei por causa do eco, tá? Olha, o Miro falou algo muito interessante aí, irmãos. Isso é muito sério, tá? Ele está colocando um paralelo aí, para que os irmãos entendam, né? Sobre o país lá dos vermelhos e o que pode acontecer aqui. Ele falou sabiamente aí. A gente não sabe se é amanhã, se é mês que vem, mas sabemos que isso vai acontecer. Isso vai acontecer e vai pegar muitos de surpresa. O irmão Miro mandou um áudio, eu vou colocar o áudio aqui, tá no ponto já. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. A nossa função aqui não é ensinar você, eu já falei isso aqui, falei até no canal do pastor Carlos Cardoso, enquanto eu estive fazendo live com ele. A nossa função aqui não é ensinar vocês a sobreviver durante o sistema. É ensinar você
a ir para o céu, ser arrebatado. Porque, como bem colocou o nosso missionário Miro aí, o mundo está só. O mundo está só. O sistema, a gente falava muito, o sistema está fechando o cerco. Não, o cerco já fechou. E agora está estrangulando. Estrangulando quem? Quem não quer ouvir a verdade do Evangelho. Quem não quer ouvir a palavra de Deus, entender que as igrejas da Ásia representam as igrejas que vão antecipar, vão anteceder o arrebatamento. Que quando você chega no capítulo 4 de Apocalipse, ali já é o arrebatamento da igreja, e dali por diante você não vai ver, pelo menos nos capítulos que vão suceder a questão dos selos, dos flagelos, você não vê a igreja, porque a igreja tem sido arrebatada. Então a igreja está vivendo os últimos segundos. E você pare, meu irmão, pelo amor de Deus, pare de ouvir esses profetas, com essas profetadas, que vai ter um general, que vai ter alguém. Que o Miro falou aí agora, acabou de falar, dos anciãos que estavam na porta dos quartéis. Ontem eu também, uma correria, passei ali em Maceió e vi muitas pessoas, vi pastores que era para estar alertando o povo, dizendo, gente, é tempo de santificar, é tempo de buscar a Deus. Como bem colocou o nosso missionário Miro aí, santifique pelos seus filhos, pela sua casa, faça culto doméstico, coloque a Bíblia no centro do seu lar, porque é dias difíceis, dias trabalhosos. Eu vou colocar o áudio aqui, eu quero que você preste bem atenção nesse áudio. Como bem colocou o missionário Miro, ele estava muito cheio do Espírito Santo, tá? Ele mandou esse áudio para um dos pastores que eu também julgo, quero trazer ele aqui também, que é o pastor, esqueci o nome dele, sempre vejo os vídeos dele, depois ele fala aí o nome do pastor, vai falar aqui no vídeo, no áudio. É pouquíssimo, irmãos, é pouquíssimos pastores e as pessoas que aqui no canal estão alertando o povo. Eles preferem se promover do que promover a palavra, tá? Então, preste bem atenção nesse áudio, viu, gente? Que eu vou colocar aqui para vocês. Está sem som, meu querido irmão Gesley. Irmão Gesley está mudo. Gente, eu vou colocar aqui o áudio, tá, gente? Pera aí. Gente, eu vou colocar aqui o áudio, tá, gente? Pera aí. Eu tive um problema.
Eu já tenho um pensamento um pouquinho diferente pelo seguinte. Faz parte. Porque o senhor sabe que nos últimos tempos está na Bíblia. A galope iria virar de um modo muito forte que as eleições se mostraram com essa postura dessas profetadas e dessas posturas de praticamente quase na totalidade dos pastores, de praticamente quase todas as denominações, né, meu irmão? Meu irmão está acompanhando também. E é isso. E eu digo, olha, não é com decepção da igreja. Não. Eu digo que isso foi obra do Pai. Precisou acontecer isso. Eu digo outra ainda, meu irmão. Vai ser muito pior. Porque isso foi somente o comecinho agora. Com essas profetadas, com essa posição da igreja e com esse descaso e com essa apostasia da igreja. O que vai acontecer ainda de pior é que essa mesma igreja que fez todas, abriu a boca para só falar besteira agora, né? Dessas eleições, o que vai acontecer a partir do ano que vem, o senhor vai ver a partir desse novo governo, que é exatamente isso que o Pai programou. Esse novo governo agora vai dar o checkmate nessa igreja prostituta. O Pai está usando esse novo governo porque a perseguição agora virá. Porque se eles fizeram essas profetadas para esse governo, né? Não foi não prejuízo à palavra de Deus, não. Ele programou isso. O nosso Pai celestial, nosso Pai longâmino, nosso Pai que é nosso Criador e Consumador de tudo, né? Onipresente, onisciente, onipotente, ele planejou tudo isso. A sabedoria universal, imensa do Pai, ele promoveu tudo isso. Porque através dessas profetadas, dessas igrejas malignas, essa prostituta da terra, né, fez com que o Pai... Continua sem som, meu querido irmão Gésio. Vamos fazer assim, tenta colocar mais tarde, ou colocar no grupo ou no final da live. Vamos tentar seguir um pouco, então. O que o irmão acha? Israel, jesuítas do papado, jesuítas de Roma, né, do Vaticano, vão cair. Tem som aí? E agora o checkmate vai ser a partir de 2023, que é a partir desse novo governo. Eles não vão ser o que perseguidos, eles vão... Olha, deixa eu colocar aqui. Meus irmãos, olha, deixa eu silenciar para não dar eco aqui. O missionário Miro está sugerindo aqui, para depois a gente coloca lá nos nossos grupos, tá? Tá bom, irmãos? A gente vai seguir com a sequência aqui. O áudio é um pouquinho extenso, embora seja de grande conteúdo e de um alerta exemplar, principalmente para a Virgem Louca aí, que está aguardando uma surpresa, né, no sentido de heroísmo humano, não vai acontecer. E aí a gente vai seguir com a pauta aqui. Eu queria aqui agora avançar com o irmão Miro com uma pauta aqui, que vai nessa linha também. Tanto o irmão Miro está com o horário dele apertado, como eu também estou com o meu. Então, já passamos de 1 hora de live, eu vou avançar aqui com essa informação. Vou colocar aqui na tela. E essa informação aqui, irmãos, que eu estou colocando para vocês, ela mostra realmente a parte do áudio que o nosso irmão Miro fala, que agora vai começar uma perseguição. E vai. Porque olha o que os camaradas estão falando, irmãos. Olha o que eles estão falando aí, ó. Transição estuda enquadrar grupos nos crimes contra a saúde pública. Olha isso, irmãos. Olha isso. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. E isso aqui, irmãos, eu sei que o irmão Miro vai falar sobre esse assunto, mas eu quero que vocês entendam uma coisa.
Esses grupos aqui que estão falando, cabe à igreja também. Cabe à igreja também. Então, todo mundo achava que quando viria a perseguição viria por causa de um texto bíblico. Alguém achava que a perseguição viria só por causa de uma posição. Não, isso aí para eles é normal. Ou você aceita o que eles vão colocar, que é a tal da Jussara, e as igrejas vão ter que falar, ser eco do sistema, e é aquilo que ele vem falando aqui. O nosso irmão Miro está aqui, ele falava muito isso, e é um termo que ele usa com bastante precisão, que é o balão de ensaio. Então, aquele rebuliço sanitário de 2019, 2020, era um balão de ensaio para o que vai vir agora. E o que é que vai vir agora? O que vai vir agora, meu irmão, ou as igrejas, as instituições aceitam, ou serão enquadradas. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque o grupo de transição já está estudando isso. Isso aqui não é que eu estou estudando, já tem o plano pronto. O plano está pronto para ser executado. Entendeu? Quando se fala, estão estudando. Que estudando? Meu. Os camaradas já estão com tudo aparelhado. Entendeu? Eles têm as suas próprias pernas, seus próprios braços. Eles não precisam de nada a não ser executar o plano que será executado e muitos serão pegos de surpresa. É por isso, meu irmão, que quem tem informação tem uma arma. E você aqui nesse canal aqui, tanto no meu canal como no canal do pastor Carlos Cardoso, e muitíssimos poucos canais estão te dando a informação agora com antecipação. Se preparem, porque vai apertar. Estejam preparados, porque a coisa vai ficar séria. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Miro, porque ele está com o tempo bem apertado, eu também, e eu quero ouvi-lo falar sobre essa questão aí desse enquadramento todo, desse engendramento das trevas. Também tem uma informação também que eu queria que o irmão Miro também fosse tocando no assunto, conforme ele for desdobando aí a fala dele, que também tem uma situação aí do Nine junto com o Xandão, que eles estão querendo já diplomar aí o Nine agora dia 12. Era dia 19, agora estão antecipando para o dia 12. Eu não sei se vai dar tempo, momento, para você encaixar dentro desse contexto aí, mas eu vou passar para você a palavra. Eu vou me silenciar aqui para não dar eco e você já pode falar. Pode ativar aí, Romero, o microfone, isso. Tá me ouvindo, irmão Géser? Tá ok? Eu já ativei o microfone. Tá tudo certo aí? É meu áudio? Dá para ouvir bem. Tá ok, irmão? Tá. Então, eu vou falar o seguinte. Sobre se os irmãos estão me ouvindo, dá um joinha. Então é o seguinte, o que está na tela vai ser o grande finale. Isso que está na tela agora, isso que o irmão Géser colocou na tela, o grande finale de tudo. Por quê? Olha só, ele já avisou, o Nine, que eles vieram a parte daquele áudio que falhou, mas já vou resumir um pouco aquele áudio lá. Qual que é o grande finale? O Nine já avisou que vai responsabilizar todas as igrejas por todas as mortes que ocorreram dessa enfermidade até então. Ele vai responsabilizar. E vai responsabilizar quem? Os pastores e os líderes. Por isso que agora, vocês entendem, porque um líder
maior de uma denominação mais famosa que tem no Brasil, que é eu sempre brinco assim, falo o pedir mais cedo. Para mim é o pedir mais cedo, né? Outra mala cheia. Eu sempre falo assim, né? Então, o pedir mais cedo, ele queria pedir desculpas lá ao partido do Nine, só que foi rejeitado. Perdão, ele iria pedir perdão por tudo que ele falou, tudo, mas por quê? Mas já por caso pensado, que ele já sabia que as igrejas vão ser responsabilizadas, inclusive faz parte de uma das metas do programa do partido, a responsabilidade das igrejas, e também responsabilizando o atual presidente por tudo o que aconteceu nessa enfermidade. Está lá, queria que os irmãos até pesquisassem depois, a proposta desse partido que vai entrar referente a 2023 até 2027. Está lá. Duas propostas, está gritante lá. Responsabilizar a igreja e responsabilizar o presidente. Eles pensam até, e está escrito lá, em prender o presidente. Está lá. Isso é muito sério. As pessoas não sabem disso. É só ler as metas desse partido que vai entrar. E o grande finale está aí. Eles vão responsabilizar as igrejas, os pastores, os líderes. E o que eles vão fazer? Grupos, ali está escrito né, tá na tela ali, até o irmão pode até colocar em negrito, não sei, porque eu não vou nem falar a palavra inteira, que vai ser criminalizado. Então, eles vão criminalizar todos aqueles que vão estar contra a essa canetada. Eles vão criminalizar. Por quê? Porque eles vão se enquadrar. Por que uma grande pergunta, por que o Nine já foi na Europa? Agora, malmente ele venceu, já foi para lá. Claro, ele foi se alinhar com os líderes lá, inclusive ele esteve com Macron, ele foi lá, com certeza foi no OMS, beijar a mão deles lá, tudo, porque é de lá que vem tudo, ele foi para os Estados Unidos, então ele foi para lá. Então eles já deram para ele as diretivas que fazer. Então, essa obrigatoriedade vai existir, porque a OMS já está obrigando, já colocou esse passaporte para 2023. E isso está alinhado, acabei de falar agora há pouco, está se espelhando alguém lá a Pequim, porque o Nine falou que ele gostaria de se espelhar naquele governo que está lá, e é exatamente isso que vai acontecer. Então, por isso que se espelhando lá em Pequim, é algo semelhante que poderá acontecer aqui. E tudo vai ser exigido. Agora já tem a tripledemia, já descobriram uma outra subvariante lá e assim vai indo. Então, quer dizer que o nível de opressão vai aumentar, porque eles fizeram já a experiência nessa enfermidade que passou e deu certo, né? Então vai ter a quarta, quinta, sexta, sétima, a N canetada que eles vão dar na população e vão aceitar. Simples assim. Assim como a população está se deleitando na maravilhosa, meu Deus do céu, maravilhosa Copa maligna do mundo que está aí, porque a Copa é do mundo, não é a Copa da Igreja, entende? Vocês vão entender direitinho isso. Por isso que fala Copa do Mundo. É Copa da Igreja? Não, é Copa do Mundo. Tem um nome interessante isso, né? Copa do Mundo. Então, isso tudo é uma distração. Então, ele sabe que dando pão e circo, tudo bem, ele vai dar picanha para o ano que vem, não sei se ele vai, porque ele já está com muita dificuldade de pagar o auxílio, né? Já está lá, inclusive, tem uma reportagem de hoje que vou mandar para o irmão Gésio, ele vai ver. Quem sabe seja motivo de outra live dele. Dificuldades para o ano que vem. Agora dizem assim, não, eles vão ter uma oposição muito séria do Congresso. Não caiam nessa balela.
o partido que vai entrar, eles não vão ter oposição coisa nenhuma. Porque hoje eles já estão querendo que o Arthur Lira ele se recandidate porque eles estão apoiando ele, claro, porque está apoiando o Nain. O presidente da Câmara está apoiando, do Senado também, Pachecão, né? Tá todo mundo apoiando. Eles não vão ter dificuldade nenhuma. Não caiam na balela de dizer que o governo que vai entrar vai ter oposição. Não vai entrar. Não vai ter oposição. Porque eles estão com as costas totalmente quentes. Por quê? Assim como a Revolução 64, por quê? Porque tiraram o Jango, porque eles consideraram o Jango um comunista, anarquista, e pelo que ele queria colocar, eles não estavam dispostos a aceitar. Então lá teve um general tal, lá que inclusive chamou, era Olímpio Mourão, olha que coincidência, né? Mas não tem nada a ver com esse Mourão de hoje. É um tal do Olímpio Mourão de Minas, que encabeçou e tiraram, através de um golpe, o Jango, que depois teve que se exilar por causa das ideias progressistas dele, e chamaram ele de anarquista, de comunista, disso não tinha nada. Mas por quê? Porque, as Forças Armadas, lá daquele tempo de 64, é totalmente diferente dessa aqui. Lá eles tinham apoio o quê? Dos Estados Unidos e do sionismo mundial. Simples assim. Então, por isso que eles tiraram o presidente e houve a chamada intentona comunista de 64, tiraram ele, daí houve, por 21 anos seguidos, houve o regime militar. Que eles falaram que é tal de golpe. Não foi golpe nenhuma. Não foi golpe. Não existe golpe. Não existe golpe em nenhum lugar. Não existe. Existe o quê? Algo orquestrado. Assim como foi orquestrado agora, foi orquestrado lá. Mas não vamos comparar, por exemplo, o presidente de agora com o Jango de lá. Não tem nem comparação, porque o Jango de lá era atuante, fazia muita coisa. Infelizmente, não é igual ao presidente que está aqui. Por quê? Porque ele sabe o que aconteceu com o Jango quando ele quis colocar as manguinhas de fora. Simples assim. Ele soube, ele viu o que tinha que acontecer com o Jango. E aonde que ele estava se metendo. Então, lá, daí, um general tomou frente e tudo, mas não foi unânime, e tiraram ele. Tiraram o Jango. Só que isso, hoje em dia, não vai acontecer porque não teve apoio externo. Ninguém queria isso. Porque, infelizmente, foi um governo fraco, que não precisou fazer mais nada do que essas pressões internas e pronto. Daí, ao invés, porque olha só como é que as coisas mudam, mas é o lado da mesma moeda, porque ao invés de acharem um general cabeça tudo, acharam um outro general. Eu sempre gosto de chamar assim, porque daí caracteriza, acharam um general chamado Lex Luthor. Esse Lex Luthor é um general fora do quartel, que eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos de quem eu estou falando, né? Então, o grande general do Brasil hoje chama-se Lex Luthor. Então, não precisou acionar nenhum general das Forças Armadas. Então, eles acharam outro método. Foi muito mais simples hoje. Muito mais simples, porque lá tinha apoio maciço popular, tinha também um governo mais forte. Hoje não. Através do Lex Luthor, tudo se resolveu. É o grande testa de ferro da máquina do sistema hoje no Brasil. Então, por isso que está na tela aí é o que vai acontecer. É alinhado ao regime vermelho. É alinhado ao comunismo. É isso que está na tela que o irmão Gésio colocou, que exatamente é isso que o novo governo, o novo regime, eu sempre coloco assim, o novo regime vai colocar a partir do ano que vem. Tá bom, meu querido irmão Gésio? É simples assim essa análise. Simples assim.
Obrigado, irmão Miro, pela fala. Vou só silenciar para não dar eco aqui. O irmão Miro foi preciso o que falou aí. E para vocês terem ideia, essa é a primeira live de muitas com o nosso irmão Miro, tá? Se ele tiver disposição de estar com a gente aqui de vez em quando, para dar a contribuição dele, será bem-vindo. Eu vou só colocar mais uma tela aqui para a gente fechar aqui as nossas informações, que essa daqui, porque o Miro falou uma coisa interessante aí, irmãos, e os irmãos não podem se iludir, tá? Desde essa ilusão. Olha aqui, ó. Olha aí. Mourão elogia indicado pelo Nine para a defesa e diz que não vê problema em um civil como ministro. Você acha, irmão, que esses camaradas estão se degradando entre eles, é? Vocês acham que essa turma está nos corredores sem se falar? Eu tenho para mim que eles têm o WhatsApp um do outro e estão rindo dos patriotas na chuva. Eles estão... Viu lá que o Eduardo, né, o número 1 foi flagrado aí ontem, né, no jogo do Brasil ali e tal, e o pessoal agora... Eu fico pensando, né, como é que as pessoas não conseguem abrir os olhos e entender que está tudo aparelhado pelo sistema. Também me mandaram essa informação aqui para vocês verem, e aí a gente caminha aqui para o final da live, que essa daqui também, que mostra a intenção, essa aqui é forte, hein? Que mostra a intenção do... Isso aqui já foi bem antes, viu? Bem antes da competição dos fantoches. É assim que tem que falar agora. Aí, o Xandão... E falou aí, ó, quem ganhar a competição de fantoches será diplomado no dia 19. Só que aí o que acontece? Já mudou. Eles estão querendo agora já colocar o camarada... Tá aqui a informação. Deixa eu ver. Tá aqui, deixa eu ver. Tem aqui a informação que é do Nine, né? O Nine já pedindo aí para ser colocado como no dia 12 agora. No dia 12. Eu perdi aqui a informação. Perdi. Estava aqui, eu perdi. Mas eu vou colocar para vocês depois essa informação. Eu queria, para fechar aqui a live, mais uma vez, colocar para vocês um alerta aqui, que é justamente isso que o Miro tinha acabado de falar, irmãos. É tanta informação que a gente quer passar tudo de uma vez só. Mas olha como o nosso irmão Miro está certo no que ele falou, nessa questão de um novo regime. Vocês lembram dessa informação aqui? Que a OMS convoca países a desenvolver um tratado de preparação e resposta aos rebuliços sanitários. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Eles desenvolveram um sistema que vai aplacar, destruir, sumir com as soberanias das nações. E existe uma constituição maçônica. Vocês sabiam disso? Nosso irmão Miro me mandou um documento, eu não vou colocar hoje por causa do horário, mas a próxima live, irmão Miro, a gente vai marcar para falar sobre isso. A gente vai começar falando sobre isso. Sobre a constituição maçônica. Isso é muito sério, gente. Na verdade, não vai ser uma live, vai ser uma aula. Então, você prepare-se para baixar essa live assim que ela terminar. Porque ela é um estudo, tá? Se prepare que na próxima live a gente vai falar sobre a questão da constituição maçônica. E a outra coisa que eu quero que você entenda, pare de se iludir. Não haverá oposição na Câmara, nem no Senado, não haverá intervenção. E se houver uma GLO, como estão falando que vai ter, será para pegar os bons. Será para pegar as pessoas de bem, entendeu? Não ache. Olha o que o JB andou falando aí, ó. E aí o que acontece? O JB fala uma coisa, aí o pessoal cria uma esperança, mas olha o que ele andou falando aí, ó. O país corre risco de paralisação de serviços básicos. Então, irmãos, é outra coisa que está preocupando também muita gente, é que nós estamos caminhando aí para um caos sem precedente, viu, gente? Ah, irmão Jéssica, que tanta notícia ruim. Meu irmão, o próprio Jesus falou que nos últimos dias haveriam, os dias que iam anteceder o arrebatamento da igreja, seriam dias
que iam ser marcados por grandes eventos. E os eventos estão só começando, viu? 2023 está só chegando. Não fique ouvindo esses profetas lançando profetada. Tem outra informação aqui. Olha o que está vindo aí, ó. Olha o que está chegando aí. A gente não vai nem falar sobre isso aqui. Eu só estou colocando na tela para vocês verem. Olha o que está chegando aí, ó. Ministro, não vou falar o nome para não ter problema, diz que presos vivem em condições desumanas. Olha isso, irmãos. E defende o desencarceramento. Olha aí. Ou seja, libera geral. Veja o que está para vir aí, irmãos. Veja o que está para chegar. E aí o mundo está assistindo o jogo, o pessoal está ouvindo os profetas do triunfalismo, tá? Dizendo que vai melhorar. Não vai melhorar, vai apertar, as coisas vão apertar, mas nós temos certeza que Deus vai cuidar do seu povo, tá? Antes que a trombeta toque, nós vamos viver que nem o povo de Israel antes de sair do Egito. Não vai ficar uma unha sequer. Deus vai cuidar do seu povo, tá? Sinta-se cuidado por Deus. Não termine essas lives, tá? Com medo. Não termine essa live assustado, entendeu? Essa é a nossa intenção aqui. Não termine essa live achando que acabou tudo e agora não. Quando vocês verem essas coisas, isso aponta que a nossa redenção está próxima. Glória a Deus. A nossa redenção está muito próxima, igreja. Estamos muito próximos dos grandes eventos. Fiquem firmes, sigam as instruções que os pastores sérios estão fazendo aqui, pastores como o pastor Carlos. Eu me resumo aí, ficar junto do pastor Carlos Cardoso. Ele me confiou esses dias atrás a ficar no canal dele, porque ele sabia que eu não ia mudar o tom da mensagem, porque a mensagem é essa de despertamento. Essa é a mensagem que a igreja precisa ouvir nessa última hora. Entendeu, meus irmãos? Então, não fique apegando-se a essas mensagens triunfalísticas. Esses profetas hão de ter um encontro com Deus. Deus vai pegar esses profetas e esses pastores que estão aí, ó. Esses pastores, o Mala Cheia, como falou o nosso missionário Miro. O Mala Cheia, onde é que está o Mala Cheia agora? Está no resort. O Mala Cheia está no resort, irmãos. E se a coisa apertar mesmo, ele vai pegar o jatinho dele, ó, vai embora. Entendeu? Quando a coisa apertar, ele pega o jatinho dele e vai embora, e vai fazer live de lá de Miami, dizendo, manda oferta para mim, manda uma oferta. É só o que esses caras sabem pedir. Oferta, dinheiro. Porque o Deus deles é o mamon, o dinheiro. Tá? Você não vê esses camaradas aí para o Amazonas, você não vê eles para as feiras, para as praças, pregar o evangelho, anunciar o arrependimento. Você não vê. Você só vê esses camaradas ó, no conforto, né? Bem cevado, a verdade é essa, bem cevado, comendo do bom e do melhor, mas pregar o evangelho e anunciar o arrependimento, eles não querem. Vou deixar nosso irmão Biro com as considerações finais aí. Irmão Biro, faça suas considerações para nossos amados irmãos. Estamos caminhando aqui para o final. Pode apertar aí, meu amigo, para silenciar aí. Pode. Eu silenciei aqui, mas. Pode conectar, irmão Miro, o seu fone aí, tá? Estou tentando conectar por aqui, não estou conseguindo. Veja aí, Miro, se você consegue. Tá falando que não está conectado, Miro. Aconteceu alguma coisinha aí?
O Romero está com alguma dificuldade lá, não sei o que aconteceu. Também não estou conseguindo aqui, Romero. Ó. Ativar o som do microfone, eu aperto aqui, mas não está indo. Deixa eu ver aqui. O Romero não conseguiu ali, teve algum probleminha, irmãos. Não sei o que aconteceu ali. Algum probleminha aqui com a plataforma. Bom, esperar ver se ele volta. Vou encerrar aqui essa live, irmãos. Pois é, o pessoal, vou colocar aqui uma imagem aqui, o pessoal está falando, tem muita gente confiando no JB. JB, irmão, já era. JB acabou. Veja que essas informações estão saindo com bastante frequência, né? Que naquele dia que acharam que o Moraes foi conversar com ele, na verdade foi para isso aqui, ó. Já tinha combinado casa, salário, advogados, antes de pronunciamento. Antes dele pronunciar naquele dia, ele já tinha fechado todos os acordos que a elite, que o partido pudesse lhe oferecer. E é que o irmão colocou aí, ele está com medo de falar. Entendeu? Com medo de falar para as pessoas. Não confie, irmãos, nada que venha do homem. Essa é a realidade. A nossa confiança vem do Senhor Jesus, tá? Permaneçam firmes naquilo que Deus nos propôs. Se há de ter perseguição, vamos enfrentá-la. Mas vamos enfrentá-la colocando a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Tá? Hoje estarei fazendo uma live de oração com a minha esposa aqui no canal, a partir das 10h30, os irmãos que queiram participar. Ó, o Romero voltou aí, hein? Deixa eu colocar o Romero aqui. Glória a Deus. Romero, dê suas considerações para os irmãos. Meus irmãos, sim, que já está, acho que além do que o irmão Gese programou, né? Mas deixa eu falar. O irmão está me ouvindo, né? Está me ouvindo, irmão Gese? Está me ouvindo? Estamos sim, mano. Irmão Gese, o senhor está me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Perfeitamente, perfeitamente. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Vou falar uma coisa muito importante no final, porque eu galgo na palavra. Sem a palavra do Pai, nada podemos fazer. Porque enquanto que a gente não imagina que nós somos totalmente dependentes do Pai, haverá um engano muito grande do nosso coração. Porque na Bíblia fala que enganoso é nosso coração. Então nós devemos deixar toda a nossa vida ao Pai. Enganoso é o coração do homem. Então o que está falando na vida do Filho do Homem? Presta atenção, que é um texto que o pastor Carlos gosta muito, eu também falo que está em Lucas 21, 25, que fala da vida do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre nações. O que está acontecendo. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Porque é isso que eu falo. Estamos com dificuldade, sim. Tudo que nos mostra é um mundo difícil, é um mundo de perseguição, que a gente já está vendo o cenário, porque, inclusive, pela última reportagem que eu estava sem o áudio, o irmão Gese falou, do ministro mostrando para nós que ele acha pena penados que estão nos penitenciários, que é muito duro entre ministros,
entre esse novo governo, entre o Supremo, entre o Congresso, mas não importa tudo isso. Não importa. Por quê? Porque aqui está havendo que vai haver angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, o mundo será difícil a partir do ano que vem? Sim. Porque engano é aqueles pastores ou aquela igreja que prega que nós seremos prósperos, que tudo haverá de ser melhor, que estão pregando avivamento. Isso não existe. Porque sempre o que eu falo, o avivamento está de cada um. Esse é o avivamento. Nós temos que fortalecer nosso espírito em verdade, avivar o Espírito Santo a dentro. Levamos a palavra do Pai, que são as boas novas. Está aqui as boas novas, que é o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Porque só existem quase que diariamente empadinhas que nós fazemos em casa, aqui em Curitiba. O que eu faço? Eu tenho o cartão nosso, que eu criei, e junto uma palavra do Pai, está grampeado junto com o nosso cartão. E eu entrego a cada irmão, digo assim, leia essa palavra, que é uma palavra do Pai, para você. Então, eu já estou fazendo evangelismo também. Porque não adianta, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, temos que fazer nosso trabalho, levar o alimento, mas também transmitirmos uma palavra. Porque, só para terminar, eu digo assim, esses dias um testemunho próprio meu, que meu filho vai junto comigo sempre fazer as vendas. Nós estávamos numa empresa, entramos, que eu já tinha estranhado, porque já estava nessa empresa, já tinha ido outras vezes, e só estavam umas 2, 3 funcionários. E eu perguntei sobre os outros, o que aconteceu. Estavam todos enfermos em casa, afastados. Eu vendia minhas empadinhas, transmitia a palavra do Pai através do folheto. Olha só como é que o Espírito Santo fala, porque eu comecei a falar do Pai no final lá, para o dono da empresa. Era uma empresa de contabilidade grande, inclusive. Estava falando com o dono sobre o Pai. E olha só o que ele me pede. Faça uma oração por nós. Porque a empresa estava com problemas também, passando por problemas financeiros, problemas outros tais, problemas de saúde de muitos funcionários. Faça uma oração por nós. Só sei dizer, meus irmãos, o fogo desceu dos céus, o Espírito Santo baixou. Eu fiz uma oração prolongada por eles, que foi maravilhoso. E todos aqueles que ouviram minha oração se achegaram a gente. E foi um momento mágico, um momento maravilhoso, que o Espírito Santo estava presente. Então, o Espírito Santo usa nós dessa maneira. Não só para trabalho, mas para levarmos a palavra também a quem precise, em tempo fora de tempo. Esse é o trabalho evangelístico. Então, levem o projeto Arrependa-se. Tem esse projeto Arrependa-se maravilhoso do projeto do pastor Carlos. Tem esse projeto maravilhoso do Pão para Todos, do irmão Gese e a missionária Maia. Levem esses projetos à sua cidade. Porque quem não semeia na obra jamais colherá. Quem não semeia jamais colherá. Façam isso. Sejam propagadores da palavra, do Evangelho. Levem esses projetos à sua cidade. Se puder, da melhor maneira possível, como eu estou fazendo hoje em dia, levando aos folhetos a palavra do Pai,
E eles sentem na gente, tá vendo como eles sentem o Espírito Santo? Pedem oração para nós. Não foi nenhuma nem duas vezes. E é dessa maneira que temos que ser. Espíritos altruístas, espíritos do Senhor, porque nós somos o quê? Mensageiros, dispenseiros e atalaias do Senhor. Então, fiquem com essa palavra, se encham do Espírito Santo. Não confiem em carros e cavalos. Acreditem só no nosso Pai, Senhor, e Jesus Cristo, Jesus, abençoe enormemente todos os irmãos que estão aí na live. Que abençoe enormemente todos os irmãos que estão aí na live, todas as suas famílias, e abençoe enormemente a vida do nosso querido irmão Jesus, da missionária Mari, e toda a família dele, em nome de Jesus. Amém, irmão Miro. Muito obrigado, tá? Participar conosco. As portas estão abertas. E Deus abençoe sua vida, Palmeiro. Deus abençoe grandemente, viu? Em breve, nosso irmão Miro vai estar de volta aqui. Tem uma live marcada aí para a gente nos organizar para falar sobre a Constituição Maçônica, tá? É uma aula que vai ser dada aqui sobre esse assunto, tá? Enquanto a gente puder falar, a gente vai falar. A gente vai alertar o povo. O tempo está acabando. Estamos com um tempo bem resumido, em todos os sentidos. A correria está tão grande, né, que eu já passei do horário que eu tinha programado. Então, quase 2 horas de live aqui. O pessoal não sai, está aqui conosco. E é isso aí. Oi, irmão Miro. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco aqui. O Miro é um conhecidão nosso, de todo mundo. Todo mundo aqui está feliz, viu, Miro, por ter te visto, viu? Muitos irmãos falaram aqui, eu não conhecia o irmão Miro, não tinha... Tá vendo aí nosso irmão Miro, servo de Deus aí, esse guerreiro tem ajudado tanto a mim como o pastor Carlos Cardoso nesse trabalho de evangelismo. E ele é um missionário também, ele ajuda, ele apoia de forma financeira, ele apoia de forma física, e ele pega a Bíblia, vai para a rua, e é isso aí. Só resta fazer isso agora, pregar o evangelho. Deus abençoe, irmão Miro. Muito obrigado. Amém. Vou só... Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Miro. Amém, irmão. Irmão Miro é uma bênção. Meus irmãos, eu quero aí agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. Eu vou deixar para vocês aí um pouco do nosso trabalho, do evangelismo, do Projeto Pão para Todos. Na última quinta-feira, estivemos em Maceió pregando o evangelho. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus, né? E puderam estar ali ouvindo a palavra de Deus. Foi muito forte o que aconteceu em Maceió. E saímos nas ruas pregando a palavra, anunciando o evangelho. Não é tempo de brincar, é tempo de pregar a palavra. E nós pregamos a palavra, irmãos. Foi muito forte ali na rua de Maceió. Os irmãos que queiram fazer o seu investimento na obra missionária, estaremos fazendo um Natal missionário em Cariús, no Ceará, tá? Vamos estar viajando para lá. São 700 quilômetros de distância. Vamos pegar o carro missionário que Deus nos confiou esse veículo e vamos estar pregando o evangelho, tá? Vamos estar pregando a palavra de Deus. E eu conto com a sua ajuda, meu irmão. Conto com a sua contribuição. Nós vamos estar pregando o evangelho. Tivemos em Maceió, ali, pregando a palavra de Deus, né? Na última quinta-feira. E estaremos nos organizando para ir novamente. Se tudo der certo, vamos novamente quinta-feira. Pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, sair nas ruas. Irmão, só resta uma coisa agora. Pregar o evangelho. Anunciar Jesus, tá? Não adianta. Então, vamos estar aí, irmãos, pregando o evangelho. Não fique aí com o nosso trabalho. Veja aí um pouco do nosso trabalho. Na descrição desse vídeo estão os meios para você contribuir, tá, meu irmão? Então, deixa Deus te usar, tá? De forma grande, porque Deus tem muito para fazer ainda na terra, tá? Deus está levantando os seus escolhidos para pregar o evangelho, anunciar a palavra aos perdidos. Em um mundo distraído, em um mundo completamente afogado no caos, nós precisamos pregar Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Deixando aqui para vocês um pouco do trabalho.